Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo Deus escolhe diferente. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vou ler do versículo 21 ao 29. Dizem assim: Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, o crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. 31 de janeiro de 2025. Deus bendito, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Eu apresento cada ouvinte, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Desejo a todos um feliz final de semana, que seja ricamente abençoado. Bom, pessoal, hoje eu escolhi aqui o tema para a palavra do dia, dizendo Deus escolhe diferente. E hoje eu explicar logo aqui, quero dizer que a escolha de Deus não é porque Ele faz acepção de pessoas. Na verdade, a vontade de Deus é de que todas as pessoas nesse mundo sejam escolhidas. Mas a escolha de Deus atinge somente aquelas pessoas que dão legalidade para isto acontecer. Ou seja, as pessoas que de bom grado aceitam o seu filho como Salvador. Então, mesmo que seja nobre, poderoso, rico, judeu, como Paulo diz, ou grego significa aqui os gentios, tá? Todo o povo que não é judeu. Aqui está incluído brasileiro, francês, americano, enfim, de todos os demais países, tá? Então, Deus escolheu as coisas que, se fosse nós, seres humanos, para escolher, com certeza a gente ia errar muito em relação ao que Deus escolheu. Inclusive, aqui eu quero explicar uma coisa, quando Paulo fala no versículo 25, diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aí, alguém pode pensar, e Deus é louco? E Deus é fraco? Não é no sentido da loucura humana, tá? O que ele quer dizer aqui é que Deus é tão sábio, Deus é tão culto, Deus é a excelência da sabedoria, ao ponto de que o homem mais sábio desse mundo não chega nem aos pés dessa sabedoria de Deus. E a questão, quando ele diz fraqueza de Deus, não é que Deus é fraco, a gente sabe que Deus é o Todo-Poderoso, chamado na Bíblia assim. Mas é que Deus está mostrando que, para os homens que se dizem poderosos e fortes, até no mínimo que Deus quiser, por exemplo, o polegar de Deus, o polegar, o sopro de Deus, é muito mais poderoso, muito mais forte do que o homem, mais forte do que os exércitos do mundo inteiro diante de Deus. Explicado isso,
Nós observamos que Paulo inicia dizendo: visto como a sabedoria de Deus, como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Você já foi assim, sei lá, interpretado ou interpretada só porque você é um crente, um cristão, com a Bíblia na mão ou debaixo do braço, e alguém dizer: ah, dá um louco, rapaz, você tá louco. É isso que Paulo quer dizer. A pregação é loucura para aqueles que se dizem sábios neste mundo. Como ele diz aqui, a sabedoria de Deus, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Ou seja, não adianta, não é respeitando todo o processo de teologia, do curso de formação, de bacharéis de teologia e tudo mais, mas não é só com isso, apenas com isso. Até Paulo diz que a letra mata. Então, assim, não é só conhecimento humano, porque isso fica tudo artificial, né? A sabedoria do mundo. Aí Deus pega um crente que às vezes até é analfabeto. Eu conheci muitos assim quando eu estive com meu pai em missão, né? Minha mãe também, lá em um interior do nosso estado. E tinha pessoas que a gente ia visitar no sítio, pregar e conversar e visitar doente, que era no dedo, era o polegar. Eles assinavam assim, não sabiam ler, nunca leram na vida, nunca escreveram, mas quando abria a boca, Deus enchia essa pessoa pelo seu Espírito Santo e essa pessoa falava coisas que até eu nunca imaginei. E muitos deles eram batizados no Espírito Santo, já que eu falei ontem sobre o batismo com o Espírito Santo, né? Quem acompanha ouviu. Então, gente, Deus escolhe essas coisas simples. Versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Loucas aqui significa pessoas incultas, não é doido da cabeça. Pessoas que não têm, assim, uma formação que eu acabei de explicar agora. Ele escolhe essa pessoa em detrimento daquele que tem um anel no dedo, que é formado nisso, naquilo outro, bacharelado em teologia, respeitando, repito, o curso de teologia. Então Deus escolheu tudo isso. E escolheu coisas fracas para confundir as fortes, escolheu as coisas vis, ou seja, as coisas que não são nada deste mundo e que são desprezíveis, as que não são, aquelas coisas que alguém diz assim: isso não é nada, tu não é ninguém. Quantas vezes alguém já disse assim para você, né, para a senhora, para o senhor: você não é ninguém. Mas ele disse que Deus escolheu você, que alguém disse que você não é ninguém, que você é fraco e fraca. E você é como se fosse uma pessoa inculta, que aqui Paulo chama de louco ou louca. Aí ele diz que Deus chamou vocês, a mim, para aniquilar essas pessoas que se acham sábios e grandes e poderosos. E poderosas. E para finalizar aqui, ele diz assim no versículo 29, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Para que ninguém chegue assim diante de Deus ou diante de uma plateia e diga: eu fiz isso, eu ministrei essa palavra com a minha própria sabedoria. Que Deus me guarde quando isso acontecer de minha parte, eu pensar assim, eu peço a Deus que retire de mim o dom da ciência, da palavra da sabedoria que Ele já me deu. Eu sei disso, e os mais próximos a mim sabem que Ele me deu um dia. Eu peço e não falo mais a palavra de Deus, porque ai de mim se achar que eu sei alguma coisa. Você é de nada. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.